Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando Identidade das Ruas, o programa que leva até você muita arte, cultura e tudo que envolve esse universo. O nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, que além de ter como uma das principais áreas de atuação o Hospital do Câncer aqui em Muré, tem hoje uma área voltada à cultura, com seu memorial, com anfiteatro, pinacoteca e um espaço todo especial onde conta como toda a fundação foi idealizada. Vale muito a pena conferir. Estamos em parceria com a ONG Identidade das Ruas e todo o nosso programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E vamos aqui dar voz a diversos projetos incríveis. Para não perder nadinha, siga o nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá você fica por dentro de tudo. E vem comigo que hoje o programa tá incrível. Solta a vinheta, produção! No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem o poder de nos transportar para diversos mundos e possibilidades. Estamos falando da literatura. Confira essa super matéria que a nossa produção preparou com verdadeiras personalidades da área. Se liga aí. Bom, eu comecei lendo, né? Eu não tinha muita condição de comprar livros ou jornais, mas todo jornal que eu pegava, jornal antigo, jornal já da semana passada, eu procurava ler as crônicas que está ali. Carlos Drummond de Andrade, eu li bastante, Carlos Eduardo Novaes, que é um historiador muito interessante, Jô Soares, Arnaldo Jabbour, quer dizer, que escreviam no Globo, né? Época que jornal valia a pena você pegar o jornal, eu lia bastante. E aquilo começou a me trazer assim, aquela vontade. Será que um dia eu consigo escrever também? Paralelo a isso, aí com 22, eu comecei a escrever. Fiz algumas crônicas do dia a dia, falando da vida social da cidade ou da vida política. Eu sempre gostei de política e fazia essas crônicas, né, esses escritos, e comecei a publicar. Né? Consegui colunas no jornal A Gazeta de Muriaé, por exemplo. Existia um jornal também aqui em Muriaé, o Correio Muriaense, que já acabou. Depois, jornal Zona da Mata. Então, sempre com uma coluna. No jornal de Muriaé, esse existe ainda, né, até hoje. Eu tinha uma coluna também, e aí eu fui exercitando essa forma, nunca parando de ler, porque quem não lê não tem base para escrever também. E comecei, aí o sonho de, depois dessas crônicas começarem a ser publicadas, vem o sonho de publicar livro. Né? E comecei então com esse objetivo e consegui chegar ao 4º livro publicado. Meu contato com a literatura, cara, começou desde que eu me entendo por gente, tá ligado? Eu aprendi a ler muito cedo, até antes da idade convencional de se aprender a ler. Eu tenho um tio que é professor, e esse tio meu me incentivou desde cedo a já procurar os caminhos da leitura, tá ligado? Eu tinha curiosidade, sempre fui uma criança curiosa, até hoje eu sou curioso, eu tenho vontade de pesquisar as coisas. Eu tinha mania de ficar lendo as placas na rua, tudo, as placas dos comércios, tudo que eu via eu tentava ler. Então já começou o meu gosto pela leitura, e depois na escola, quando eu comecei na primeira série, que eu fui aprender, né, literatura infantil, Monteiro Lobato, essas paradas. Desde molequinho, tá ligado? Eu já peguei o gosto pela leitura, aí foi passando o tempo, eu fui desenvolvendo a minha leitura, pegando outros tipos de livros, outros tipos de literatura. E desde que eu me entendo por gente, então posso dizer que foi o meu contato com a literatura. Os livros, a história do livro é interessante, porque eu tenho um livro que deveria ser o primeiro, que é o das crônicas. Quer dizer, eu publicava em jornal, as crônicas, os contos deveriam ser o primeiro livro, porque elas estavam prontas, era só retocar e tal. Mas acabou que eu fui fazer jornalismo na Faminas, e o professor cobrou. Falei, Elias,
publica as suas crônicas. O que você escreve é legal, faz o seu primeiro livro. Mas aí eu falei, não, eu quero publicar o primeiro como um livrinho de historinhas, que são histórias do cotidiano popular, do folclore mineiro, do folclore brasileiro, mas uma releitura dessas histórias. Então eu pego, por exemplo, uma história igual A Festa no Céu, que é uma história clássica que todo mundo, a criançada até conhece, e que conta a história do sapo que engana todo mundo para se dar bem na vida. Passa essa mensagem de que para a gente se dar bem na vida, tem que enganar as pessoas. Na minha releitura, na minha reescrita dessa história, eu dou um outro final para o sapo, né? Dou uma lição no sapo. Tem também historinhas, um ditado popular, por exemplo, não importa a cor do gato, importa que o gato pegue o rato. É um ditado popular muito antigo, que muitos antigos usam e tal, e eu crio uma historinha em cima desse. Então esse foi o meu primeiro livro, Histórias, Fábulas e Parábolas, que foi o primeiro livro. O segundo livro seria o de crônicas, mas foi adiado ainda, porque eu escrevi a minha monografia de final de curso de comunicação, de jornalismo, depois, né, no 4º ano de jornalismo, e escrevia então a minha monografia Jesus e sua didática de comunicação. Então eu abordo o diálogo de Jesus, o Jesus homem, com os segmentos da sociedade da época. Foi aprovado com nota 10 na banca, né, no caso na Faminas, e eu apresentei como projeto de lei de incentivo à cultura, que foi aprovado também, então foi transformado em livro. E aí sim veio o livro de crônicas, que é Contos, cotidiano em prosa. Aí eu faço aqui aquelas crônicas de jornais, né, que eu selecionei, algumas, são 50 títulos mais ou menos, e outras mais recentes que eu tinha escrito até 2004, porque o livro saiu em 2011 esse. E por último, O Menino Passarinho, que a história ela é uma inspiração da minha criancice na zona rural, mas que ela é fictícia, porque conta a história de um menino que ele sonha em ser um passarinho, pousar em cima de um transporte coletivo chamada jardineira, na minha época, dos anos 60, 70 ainda rodou, e pousar ali e viajar pelo mundo. Então, aí muitas cenas, muitas histórias ele vai conhecendo nessa viagem, nessa trajetória. Então são esses os 4 livros que surgiram com a minha escrita. Já tive esse gosto da leitura desde cedo, aprendi a ler cedo e foi mais ou menos por aí. E aí depois, mais ou menos quando eu estava lá para os meus 9 anos, mais ou menos, aí eu conheci o rap, que já juntou uma coisa na outra, eu descobri sobre o rap. Tempo depois eu fui descobrir que rap significava ritmo e poesia. Então já aprendi que meio que o rap e a literatura estão andando junto. Então juntou uma coisa com a outra. E foi assim, cara, meu contato com a literatura já veio desde a infância já. A literatura eu considero uma parada muito importante na minha vida, tá ligado? Porque eu poderia ter me envolvido com diversas outras paradas aí, igual quando eu vim de uma cidade pequena, no interior do estado do Rio, que é Varriçai, ali perto de Itaperuna. Então eu vim morar em Muriaé. Quando eu vim para essa cidade, para mim, hoje em dia eu não considero Muriaé uma cidade tão grande, já tem papo de uns 12 anos que eu tô aqui, se eu não me engano. Então hoje em dia eu não considero tão grande, mas quando eu vim, isso daqui era uma cidade imensa para mim, isso aqui era uma metrópole, tá ligado? Que eu vim de uma cidade com poucos mil habitantes. E aí eu vim morar diretamente aqui com a minha mãe, eu morava com meu pai lá, eu vim morar aqui com a minha mãe. E eu vim diretamente para esse bairro aqui, bairro Gaspar, que todo mundo sabe que é um bairro periférico. E eu poderia ter tido a oportunidade de me envolver com situações erradas, entendeu? E coisas que me ajudaram muito a fugir dessa realidade foram a literatura. E logo cedo também minha mãe desenrolou um trampo para mim numa oficina ali embaixo ali. E aí eu fui trampar, e a literatura também junto com isso já é um fator
tipo, muito importante, tá ligado? Porque através da literatura eu fui conhecendo outros estilos de arte, principalmente o rap, que tá ligado aí, igual eu falei anteriormente. Então a literatura, ela foi o que me inseriu no rap, ela foi o que me inseriu na poesia, me fez pegar gosto pela poesia, não só ler poesia, mas também escrever, que eu escrevo umas paradas, tá ligado? E aí, tipo isso. Quando eu estava lá no meu primeiro ou segundo livro, eu comecei a sonhar com uma Academia Moreirense de Letras que não existia ainda. E tivemos a grata satisfação do saudoso professor Luiz Gonzaga da Silva fazer um projeto, né, um rascunho de projeto. Apresentou na Fundarte, na época, em 2011, mais ou menos, porque em 2012 nós fundamos a academia, com esse baluarte na frente, que é Luiz Gonzaga, e aí nós tivemos condição. Então, o sonho começou ali e foi concretizado com Luiz Gonzaga. Nós reunimos 10, 12 pessoas, aí numa sala da Biblioteca Pública Municipal, cedida pela Fundarte na época, e lá nós começamos a criar a academia, e em 2012, por incrível que pareça, ela está fazendo 10 anos neste dezembro, né? O Estatuto da Academia Muriaense também tem muita coisa do Estatuto da Academia Brasileira de Letras. Então são 30 cadeiras, mas nós temos algumas cadeiras vagas hoje, a exemplo do professor Luiz Gonzaga, que faleceu recentemente, outros que saíram do estado de Minas, foram embora e renunciaram à cadeira na academia. Então eu imagino que nós temos 25 membros hoje, mas que participa regularmente, 18, 20 membros que reúne regularmente para a gente fazer a academia andar. Ganhei um concurso, que até o concurso de poesia que rolou aí na cidade, Poesia Falada, eu fiquei em segundo, na verdade, não ganhei, mas ganhei um dinheiro que foi maneiro. Mas aí eu já lembrei de outra situação aqui que, se for pensar pelo lado sentimental, foi um lado que foi mais marcante, que foi uma poesia que eu escrevi, que se chama Crônicas da Depressão, tá ligado? Que é... Caralho, mano. Esse bagulho pra falar sempre fico com a voz até diferente, a entonação. O bagulho que foi escrito aí em homenagem ao Thiaguinho, Davinho, que é meu vizinho aqui. Moleque foi morto aqui na porta de casa aqui, entendeu? E tipo, eu recitei essa poesia na faculdade pela primeira vez, mano, na FAS, na Faculdade de Santa Marcelina, que é onde eu estudo. Tô terminando meu curso de letras lá agora esse ano, ou janeiro, entre esse tempo aí. E tipo assim, e aí tipo o auditório lotadão lá, eu fiquei até emocionado, mano. Então, diz respeito à literatura, essa é a parada que mais, posso falar como mais marcante, assim, tá ligado? Tiveram várias outras ocasiões, concurso de poesia, várias paradas, trabalho, seminário da faculdade, mas de questão sentimental mesmo, a mais marcante é essa, entendeu? Os projetos que eu estou envolvido hoje pessoais, a construção de mais um livro. Eu terminei a escrita de mais um livro, que é uma novela. Ele está entre essa classificação de conto longo e novela, porque a novela ela é alguma coisa que tem vários capítulos, vários segmentos, né? Então, essa é a história do livro. A história de uma comunidade, né, rural, e que com todos aqueles acontecimentos, os ruins, né, ou não tão bons, podemos classificar assim, e aqueles da cultura popular, nos anos 60 e 70. Então, o livro está rascunhado, né, está pronto, está na revisão final, né, a minha revisora preferida, Rita Schettini, está fazendo a revisão final. E então ele deve ser publicado, vamos torcer para que ano que vem ele chegue. E o projeto mais coletivo, né, a nossa Academia Moreirense de Letras, nós temos promovido o sarau, estivemos parados um pouco com o sarau presencial por causa do isolamento, da pandemia, mas fizemos vários deles online,
E na última sexta-feira, no último dia 3, nós fizemos mais um sarau, que é de final de ano e tal, esse presencial com todas as recomendações, usando máscara, só quando a gente ia no microfone é que a gente tirava a máscara, álcool gel, mantendo certa distância e tal, conseguimos muito sucesso. A gente participou recentemente, a gente foi contemplado na primeira edição do Prêmio Fazedores de Cultura, que foi um prêmio realizado e organizado pelo Movimento Pro Cultura, que é Conta de Utilidade Pública e Utilidade Cultura. Então a gente ganhou uma verba, uma premiação, através de incentivo à cultura, leis de incentivo à cultura, e a gente tinha que utilizar essa verba, esse recurso, para desenvolver uma ação aí de fortalecimento social. E a gente, como grupo de rap, a gente pensou em fazer um trabalho voltado para o rap, obviamente. Então a gente fez um videoclipe que foi para fechar o projeto. A gente chamou o projeto de Vida Louca é Quem Estuda, que é um projeto que tem o objetivo de incentivar a molecada, principalmente a molecada da periferia, a procurar os estudos e se manter longe das armadilhas da vida do crime, entendeu? Mostrar para eles que eles podem ter um caminho através do estudo. E esse título do projeto a gente escolheu em referência a um poema do Sérgio Vaz, mano, que é um poeta lá de São Paulo, lá, que o poema se chama A Vida é Louca. A gente desenvolveu 3 mini oficinas, o Biel, que é o Gebec, que é o integrante do grupo, e o Taioba. O Taioba ficou com uma oficina de grafite, de beatmaker, na verdade, produtor de batidas. Ele ensinou a fazer uma batida de rap do zero, utilizando um software de computador gratuito. Biel ensinou a fazer um grafite, foi mostrando as técnicas ali, comentando. E eu fiz uma oficina falando sobre o rap, destacando o rap como ferramenta de incentivo à leitura, entendeu? Incentivo aos estudos em geral. Então, nessa parte aí, a gente está envolvido, no caso, não vou nem falar eu, mas a gente está envolvido com a literatura de forma direta e indireta. Bom, no momento da literatura, da minha literatura, o que mais me marcou, uma das coisas foi, logo no meu primeiro livro, aconteceu um fato muito interessante, porque eu apresentei com um projeto de lei de incentivo, o livro ficou pronto pela lei, né, de incentivo à cultura de Muriaé, e o livro estava pronto já, mas encaixado ainda, nas caixas ainda aqui em casa. E eu não queria, né? O primeiro filho, aquilo, você quer só apresentar no dia, né? Como uma debutante, né? Mas eu encontrei com o saudoso Luiz Gonzaga, num posto de gasolina, ele abastecendo o carro e eu botando o carrinho velho para lavar. E ele me disse assim, você tem um pouco de poeta, mas o seu forte é a narrativa. E eu perguntando para ele, por que você está dizendo isso? Falaram, eu conheci o seu livro. Caiu na minha mão o seu projeto, que ele era da comissão. Então, eu já li o seu livro. Eu falei, que bom. Isso ficou na minha mente, né? E, modéstia à parte, me considero um bom narrador. A narrativa, realmente, eu gosto muito. E tem um pouco de poeta, porque de vez em quando a gente se mete a fazer alguns poemas. Isso foi a primeira grande coisa na literatura. Depois, quando saiu o livro, muitos elogios, e aí outros fatos assim. Ó, Elisa, eu quero ver o segundo, eu quero ver o segundo, eu quero ver o segundo. Porque, por incrível que pareça, livro não dá dinheiro. Mas como eu estava desempregado nessa época do lançamento, eu saí pela rua vendendo o livro. Tinha dia que eu vendia 3, tinha dia que 6, tinha dia que 8. Teve dia de eu vender 12 livros. E o livro era 10 ou 12 reais, não me lembro bem, porque teve subsídio, né? E consegui, eu apurei, eu acho que, não lembro bem agora, mas 8 mil reais com o livro. Claro, num longo tempo, 1 ano talvez. E então, o segundo fato que marcou na literatura é isso, gostei do livro e espero o segundo. Depois vem, né, a monografia de final de curso de comunicação, que é aprovado com nota 10, aprovado no projeto de lei de incentivo. E aqui acontece um fato muito interessante também. O nosso amigo João Carlos Vargas,
museólogo, também da comissão nessa época aqui, me disse: Elias, o seu projeto, quando bateu na comissão, foram unânimes, todo mundo, um projeto de religiosidade, um projeto de religião, né? Ninguém vai, nós não vamos aprovar, porque tem que ser cultural. Mas depois que leram, viram que não é um livro de religião, que é um livro de comunicação realmente, de formas de didática de comunicação de Jesus com os segmentos, foi aprovado também como um livro cultural. Então isso é mais um fato que me marcou muito, que me animou muito a fazer depois o terceiro, o quarto e agora o quinto. Sem falar também na questão do aprendizado, né, mano? Porque eu também estou aprendendo a literatura. Nos últimos 4 anos aí que eu tive na faculdade, a gente estudou literatura de tudo quanto é tipo. Então, você perguntou tanto no âmbito de aprender quanto de ensinar. Então, também posso falar que eu estou envolvido com a literatura aí nos últimos 4 anos com mais frequência por causa da faculdade, do curso de letras. E também na vida do rap, né? Igual vem falando aí desde o início dessa conversa nossa aqui, o rap ele tá totalmente ligado à literatura, né, mano? A literatura a gente entende ela como poesia aqui no caso do rap, e a poesia é uma forma de literatura, forma poética de literatura. Eu simplesmente amei essa matéria. Realmente a literatura transforma vidas e amplia os nossos horizontes. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos entrevista exclusiva com uma pessoa que tem em suas mãos a missão de transformar vidas através da educação e da literatura. Não saia daí! A Fundação Cristiano Varela, além de ter a saúde como uma das principais áreas de atuação através do Hospital do Câncer de Muriaé, destaca-se também com um braço voltado à cultura. Conta com um espaço todo especial onde conta sua história, um anfiteatro, estúdios de rádio e TV e também uma pinacoteca com visitação aberta ao público. E é nesse espaço que o programa Identidade das Ruas tem sido produzido. Parceria da FCV com a ONG Identidade das Ruas, que batiza o nome do programa. Todo o projeto é financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Estamos de volta e chegamos ao momento da nossa entrevista. Vamos bater um papo com ele, que é professor e escritor, e vai nos contar um pouco de como a literatura transformou a sua vida e hoje é uma verdadeira ferramenta que ele utiliza para transformar outras vidas, através de projetos sociais. Estamos recebendo aqui Igor Teodoro. Igor, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer estar recebendo você aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui para conversar de literatura, cultura, transformação pela arte. Sim, Igor, já queria começar sabendo, como que surgiu o seu contato com a literatura? Quando e como que surgiu? Então, o meu contato com a literatura começou muito cedo, né? Começou com um professor. Embora a educação não aconteça só na escola, a educação acontece em todos os ambientes que existam pessoas, foi através de um professor, o professor Geraldo, que eu entrei em contato com a literatura. Esse professor, ele, uma vez na semana, se eu não me engano, ele tinha o hábito de retirar os alunos da sala, levá-los para o pátio era gramado, o pátio tinha uma área gramada na escola, e ele deixava que os alunos escolhessem os livros, retirassem os livros da biblioteca, levassem para esse espaço, e ali a gente passava 1, 2 aulas lendo, cada um lendo aquilo que se interessava. Sim. E foi através desse contato que eu comecei a ler de verdade. E na minha adolescência, né, eu li bastante, li vários gêneros literários, mas foi através da música, né, quando eu tinha cerca de 17, 18 anos, que eu comecei a escrever. Porque eu tenho uma coisa que eu carrego comigo até hoje, eu não consigo apenas ouvir, eu não consigo apenas ler, eu preciso produzir as minhas coisas. Eu fico pensando, se essa pessoa conseguiu produzir, se ela conseguiu com a voz dela transmitir algo, criticar algo, tentar construir algo através da arte, eu também posso fazer. Então eu entrei em contato com o punk rock, com o hardcore, reuni o meu irmão, alguns amigos e a gente criou uma banda chamada Sabotando o Sistema. Olha que bacana, nome forte, né? Significa alguma coisa. Sim, sim. Na verdade, essa banda foi criada porque a gente queria participar do Festival da Canção, que aconteceu em 2004 aqui na cidade. Só que a gente era muito jovem, ninguém trabalhava, ninguém tinha dinheiro para pagar o ingresso. E tinha um show principal e aconteceria também um festival de bandas da cidade, bandas da região aqui
da Zona da Mata, e nós resolvemos montar uma banda para participar do festival. Gravamos uma música, voz e violão, enviamos a música para o festival, fomos aceitos, e acabou que a gente ficou em quarto lugar, Olha só. entre 15 bandas. Bacana. Conseguimos assistir ao show e conseguimos conhecer outras pessoas e tal. E daí a gente Já começou não dando parou. muito certo, né? Começou assim, já competindo com 15, no primeiro já foi dando certo. Sim. Muito bacana. Então, sua referência, sua primeira referência foi seu professor. Então, quando o assunto também é escritores, quais são, assim, seus principais? Alguém que você olha e fala assim, esse cara também, ou essa mulher também me motivou muito. Então, quando a gente começa a escrever, eu acho que isso é uma coisa comum entre escritores e escritoras, a gente começa copiando. A gente começa copiando as pessoas que a gente gosta muito. Superar as suas referências é um grande passo para qualquer escritor. Seja escritor, seja você um artista do palco, seja você um músico, você começa geralmente copiando as pessoas que você admira. Eu comecei a escrever meio que copiando Drummond, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, esses escritores que eu admirava bastante. E, à medida que eu fui caminhando como escritor, como pessoa, eu fui conhecendo outros escritores, mas em cada momento da minha vida tem um escritor que me marcou mais, ou uma escritora que me marcou mais. Tudo é sobre fases, também eu acredito muito nisso. Sim. Eu queria saber quais foram as principais possibilidades que a arte, que a literatura te trouxe. A gente costuma falar muito isso aqui, do poder de transformação que ela tem. Então a gente gosta de mostrar. Talvez uma coisa que você nem tivesse sonhado em conquistar ou fazer parte e você ter chegado, alcançado através da arte e da cultura. Então, a primeira coisa que a literatura me trouxe foi a possibilidade de existir, de resistir à vida, né, de tentar dialogar com a vida para transformá-la, porque eu acho que esse é um papel da arte. A arte ela não tá aqui para propor um caminho fácil. Ela está aqui para questionar, para nos provocar. Não, mais do que passar um ensinamento, a literatura está aqui para provocar. E eu acredito que o primeiro grande acontecimento da minha vida foi me tornar professor. Porque eu tinha uma amiga que sabia que eu gostava muito de literatura, que escrevia, que lia poemas meus. Um dia ela chegou para mim e disse: Igor, por que você não faz letras? Você gosta tanto de literatura, você seria um bom professor e tal. Eu pensei, acho que vou fazer letras. Aí, olha que amiga bacana, né? Começou certo. Entrei no curso, passei no vestibular, entrei no curso, me formei, depois passei no concurso e já estou lecionando há o quê? Uns 7 anos, mais ou menos. Bastante tempo, né? Com literatura e língua portuguesa que eu... Sim. Igor, quais assim são suas principais obras, né, escritas, lançadas e qual a importância delas para você? Então, eu lancei um livro em 2020 chamado Por Onde Andam Vocês Agora Debaixo dessa Chuva. É um livro que foi produzido em conjunto, né, com outros 8 escritores do Brasil todo, e ele foi publicado pela editora independente Venas Abertas. É uma editora de BH, uma editora que está publicando muita gente, está muito conhecida hoje, muita gente está pesada. Mas antes de publicar um livro mesmo, um livro bonito, feito por uma editora, com diagramação, eu passei alguns anos da minha vida vendendo fanzines. Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem o que é fanzine. Fanzine é uma publicação em papel que a gente fazia o seguinte: eu escrevia meus poemas ali, colocava umas ilustrações, umas colagens, e depois xerocava várias cópias. Fazia uma dobradura legal e saía vendendo na rua para as pessoas. Vendia em bares, vendia na porta de escolas, para as pessoas que estavam passando. E assim, através disso eu fui divulgando meu trabalho. Eu chegava com um zine para a pessoa, né, que é o que a gente mais chama, e apresentava o trabalho e ela dava uma contribuição voluntária, 25 centavos, 10 reais, o que ela quisesse dar. E através disso eu fui conhecendo as pessoas e divulgando meu trabalho. Só por volta de 2019, 2020 foi que eu publiquei meu primeiro livro. Sim. Eu queria que você falasse também qual a importância, você falou dela para você, mas qual a importância da literatura no contexto geral para a juventude, principalmente quando se trata da juventude periférica? Eu acredito que o papel... É difícil falar do que é o papel da literatura, né? Mas eu penso que a literatura dá a possibilidade da juventude periférica escrever as suas próprias ideias, escrever a sua própria vida. Dá a possibilidade de o seguinte: olha, você tem uma vida, você tem uma experiência, você tem uma trajetória e você pode sim escrever essa trajetória. Você não precisa que outra pessoa escreva isso por você. E toda vivência é válida, toda experiência é produtiva, toda experiência é literária.
Então, eu acredito que a literatura na periferia, ela possibilita com que as pessoas escrevam suas próprias vivências e é sim uma ferramenta de resistência, de combate. Você tem um projeto intitulado, né, Vozes do Subsolo. Eu queria que você falasse como surgiu, o que é o projeto e também qual a importância dele. Eu tenho certeza que é muito grande, eu assisti uma apresentação de vocês, inclusive fiquei apaixonada. Então, o projeto Vozes do Subsolo, ele foi idealizado no Ciranda Cultural de 2018. Primeira vez que eu participei, eu estava lecionando no Porto, ainda estou lecionando no Porto, né? E eu convidei alguns alunos, assim, uns alunos loucos também, que embarcaram nessa ideia comigo, que gostavam de escrever. Montamos um projeto, né? Um projeto, alguns escreviam poesia, outros escreviam contos, né? E a gente organizou para fazer um coletivo de arte, porque todo mundo gostava de literatura, mas ninguém tinha espaço para divulgar essa literatura, né? Então a gente pensou o seguinte, ó, vamos organizar, vamos montar um caderninho aí com os nossos trabalhos, vamos fazer uma divulgação, vamos levar a nossa literatura para as pessoas que às vezes não têm acesso à literatura. Sim. E é interessante porque é uma coisa que a gente conversava muito, que esses meninos são todos meninos de periferia, são grandes pessoas que são meus irmãos ainda hoje. E é legal porque as pessoas que conviviam com eles, muitas pessoas disseram para mim o seguinte, olha, se esse meu amigo pode escrever, ele vive comigo, sabe? Ele está aqui na minha rua, Sim. A gente conversa. Se ele escreve, por que eu também não posso escrever? Sabe? E eles trouxeram as vivências deles para a literatura. Então, num primeiro momento, nesse projeto, eu fiz o papel de professor, eu só acreditei, porque o professor ele só acredita, são os alunos que produzem, não que eles fossem meus alunos, eles eram meus amigos, mais do que alunos até. Mas eu acreditei no projeto, e eles trouxeram os trabalhos deles, nós organizamos esse trabalho num coletivo, fizemos um sarau no Santa Terezinha, no CRAS, assim, foi um sarau bacaníssimo, super potente, onde eles apresentaram os trabalhos deles. Depois nós fizemos uma apresentação no Coreto, né, no dia que foi a grande ciranda, onde todos os projetos foram apresentados, declamamos os nossos poemas, também as pessoas gostaram muito, eles gostaram demais. Nós tivemos essa possibilidade de trazer pessoas da periferia para o centro da cidade para falar de literatura, um espaço nosso, que até então a gente não tinha. As pessoas estavam ali jogadas, dispersas, e nós conseguimos reunir essas pessoas no projeto. Sim, sim, eu achei muito bonito, que eu me lembro muito bem de uma criancinha, um menininho recitando o poema dele, eu achei lindo, lindo demais. E você falou da importância desse espaço, porque às vezes a gente não tem, e ter ali no meio do centro da cidade, a gente podendo falar, né, sobre vivências, resistência, porque isso é muito forte, muito impactante de se assistir, né? Eu acho muito importante também, acho muito bonito. Você falando do Ciranda Cultural, vamos engatar nisso aí. Ano passado, né, você teve a oportunidade de ministrar uma oficina de música e literatura. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência para você. Então, mais uma vez, foi uma porta que se abriu para mim por meio da literatura. Eu fui convidado pela Gilca, pela Alessandra, né, duas pessoas que arriscaram muito, para falar a verdade, me convidando. Eu nunca havia ministrado uma oficina de escrita, né? Aí eu coordenei a oficina de música e literatura do projeto. Foi um projeto longo, durou cerca de 6 meses, né? E nós conseguimos, ao longo desses 6 meses, falar muito de literatura, até porque eram pessoas muito jovens, pessoas que estavam iniciando no caminho da escrita, e nós tivemos a oportunidade de trazer essas pessoas, de falar muito de literatura, produzir muita literatura, discutir muito. Uma coisa que é interessante, que às vezes quando a gente pensa em oficina de escrita, a gente pensa o seguinte, a gente acredita que oficina é como uma oficina de mecânica, por exemplo, você vai lá e alguém vai te ensinar a consertar um carro, né? Ou você vai numa oficina, alguém vai te ensinar a usar uma máquina de costura. A oficina de literatura não é assim. A oficina de literatura ninguém ensina nada a ninguém. Ali o que acontece são provocações, são trocas. As pessoas vêm para a oficina, todo mundo com as suas vivências, com as suas referências literárias, com as suas vidas, elas trazem toda essa bagagem para a oficina e ali a gente discute literatura a partir da vida dessas pessoas. Então todo mundo aprende, todo mundo produz. Não tem essa coisa que, o Igor é o coordenador e o Igor ensina. Não, eu só chego com as provocações. E mais interessante do que isso, eu fui muito provocado, sabe? Mais provocado até do que provoquei. Então, eu achei muito bacana. Eu estive junto também no projeto em alguns momentos, né? O quanto que eu pude acompanhar, eu acompanhei.
E é muito legal isso mesmo, essa parte de troca, eu vejo muito isso. E eu te percebi, né, e os meninos também instigando a gente a querer nos tornar escritores, né, talvez até ler mais. E queria que você falasse também, aliás, deixasse uma dica para os jovens, né, para as crianças que talvez decidam futuramente lançar, publicar um livro, alguma coisa. Qual seria uma dica principal? Então, antes de falar sobre a dica, eu tenho que dizer que a literatura salva. A literatura me salvou. Se não fosse a literatura, talvez eu não estivesse aqui. Literatura é mais do que você abrir um livro, sabe? Abrir um livro, percorrer inúmeras páginas e fechar esse livro. A literatura é algo que te acompanha, que te abre possibilidades para você se enxergar o mundo, sabe? Dialogar com ele, enfrentá-lo. E eu digo o seguinte, a dica que eu deixo é que se você quer escrever, se você tem amor pela literatura, você deve escrever, sabe? Escrever primeiro, essa ideia de publicar é uma pretensão, assim, no início, a gente primeiro tem que começar a escrever. Antes de você publicar, onde está a sua obra? No primeiro você tem que escrever, colocar aquilo que você sente no papel. Não existe aqui é um padrão de literatura e essa literatura é ruim. Todas as literaturas são possibilidades, todas as literaturas são possíveis. Então eu acho que o negócio é o seguinte, pega a sua literatura, começa a escrever, mostra a sua literatura para os seus amigos, deixa que as pessoas leiam aquilo que você tem a dizer, porque aquilo ali é a sua possibilidade de criar a sua história através da arte. Sim, sim. A gente está finalizando, no início do projeto Ciranda Cultural, todas as vezes você chegava com indicação de um livro. E agora, para poder finalizar, né? Lógico, falando de literatura com alguém que entende muito como você, inclusive grande admiração, grande respeito, eu queria que você finalizasse aqui hoje fazendo indicação de um livro pra gente. Um livro, sim, que talvez tenha transformado a sua vida, tenha sido um divisor de águas, ou um livro que você sente que todo mundo deveria ler alguma vez na vida. Então, é interessante você falar disso, porque há uns dias atrás eu tive uma conversa com 2 alunos sobre essa questão de livros que marcaram a nossa vida. Tem um livro que eu li há cerca de 5 anos atrás, que se chama O Lobo da Estepe. É um livro que foi escrito por um escritor alemão chamado Hermann Hesse. E eu li esse livro e eu me peguei pensando o seguinte, quanto mais velho eu fico, mais eu entendo esse livro. E mais eu entendo o porquê das decisões do personagem principal, o Harry Heller, ao longo da história. Assim, quais são as decisões que ele toma, quais são as suas perspectivas de vida, vocês vão ter que ler para entender. Mas o primeiro livro se chama O Lobo da Estepe. Inclusive, foi um livro que marcou a vida da Clarice Lispector. A Clarice Lispector disse que, quando ela completou 18 anos, ela leu esse livro e ela teve um choque. Diz ela que depois desse livro a vida dela mudou completamente. Ela meio que caiu num abismo e teve que se reerguer desse abismo depois da leitura desse livro. É um livro fantástico. Assim. A gente dá para encontrá-lo hoje assim, nos sites aí na internet, dá para adquiri-lo assim, de uma maneira bem tranquila. Quer indicar mais algum outro? Inclusive o seu. O meu, esse aqui é o Por Onde Andam Vocês Agora Debaixo Dessa Chuva. Foi o meu primeiro livro publicado. Na verdade, é o meu único livro publicado. Eu estou aguardando a resposta da editora agora para a publicação do segundo livro. Mas é que eu posso ler um poema? Não, por favor. Então, eu vou ler um poema já que ele está aqui na minha mão. Vou indicar meu próprio trabalho. Sim. Olha só. Então, posso começar? Sim. O poema se chama O que vai ser? Paz não se pede, paz se conquista. Foda ter sempre de reafirmar o óbvio. Mas como não insistir nesse ponto, se um monte de gente acredita que ser pacifista é a mesma coisa que ser pacífico? Fudeu, Bertô. Quem ainda tem uma flor, mesmo que esquálida no quintal, trate de defendê-la com unhas e dentes, porque se a vida é movimento, como ficar calado quando há quem acredite que passe livre para políticas de vida e sonhar, são atitudes nocivas aos negócios. Ao invés disso, optam em manter o carro da miséria. Agora o lance é perdoar. Perdoa, bola para frente. O que passou, passou. Como defender essa perspectiva que me tira o sono? Mano, se você chegar com esse papo de arma de destruição em massa, tipo crack, sinto te dizer, mas não vou aceitar a sua solicitação de amizade. Até quando a gente vai ter que se explicar que o Duchamp quis dizer com aquele trampo de vender cada pote de merda pela cotação diária da Bolsa de Wall Street? Cada minuto, uma bala com o endereço certo. Cada dia,
um jarro pintado à mão por fora e ornado por um cemitério de abelhas, perfumado por agrotóxicos por dentro. Aqui nada vai bem, e como poderia? Os dias estão superlotados. Também pudera, se o amor, em suas múltiplas formas, tem que se safar de um mata-leão por dia. Nada vai bem no converse. Deve ser por isso que eu penso ser a poesia, mais do que a busca do belo, uma técnica de autodefesa e, ao mesmo tempo, uma guerrilha. Poxa, hoje está mais fácil invadir um banco do que um coração. Desculpa ser estraga prazer, mas a nave nunca foi suave. Respirar sem a ajuda de aparelhos é fundamental, e não é de hoje que nossas mãos estão roxas, mas não de todo imóveis. Daí eu te pergunto, por quem os sinos dobram? Nossa, Igor, você tem É muito a isso. dizer. Você tem muito a dizer e a gente Obrigado. está aqui para te ouvir. Eu quero muito te agradecer. Já acaba muito rápido, né? Já, Passa muito né? rápido. Quero te agradecer muito, Igor, por tudo, pelas suas vivências, pelas coisas que você traz nos seus trabalhos. É só gratidão. Eu queria que, para finalizar, você deixasse mais um recado para os jovens, para as crianças, para as pessoas que estão nos assistindo, da importância da arte, principalmente a sua arte, que é a literatura. Então, como eu já disse, né, diversas vezes aqui ao longo da nossa conversa, a literatura dá essa possibilidade de nós escrevermos a nossa própria vida, de contarmos as nossas próprias histórias. E a literatura, ela não é um ensinamento, assim, uma ideia, mas eu li um livro, o que o autor me ensinou? Não, a literatura é provocação. A literatura deve ser sempre aquele livro que você lê e você fica tocado, sabe? Como se tivesse um rolo compressor passando por cima de você. Literatura nunca pode ser um domingo no parque. A literatura tem que ser, como o João Cabral de Melo Neto falava, a literatura tem que ser um carro descendo uma ribanceira, mas só que essa ribanceira é cheia de barrancos, é cheia de buracos, sabe? Não pode ser uma pista bonitinha. Então, a literatura tem que causar essa provocação. E a gente tem que começar a entrar em contato com a literatura que a gente gosta, que é a literatura que nos represente. Não tem grande ou baixa literatura. Começa lendo aquilo que você gosta. Ah, eu gosto de literatura policial? Poxa, procure livros de literatura policial. Eu gosto de terror? Vou começar a ler no terror. Comece a ler aquilo que você gosta. E à medida que você for lendo aquilo que você gosta, novas possibilidades de literatura, de escritores, de autores, autoras, vão aparecer para você. Muito bacana. Mas lembrando que, como eu disse nesse poema, a literatura é uma guerrilha. Então, a literatura é uma resistência, sim. Muito bonito, Igor. Eu quero te agradecer novamente, foi um prazer te receber aqui. Espero encontrar você em outras vezes, em outras situações, aqui no nosso programa também. Muito obrigado, o papo foi ótimo. Um Eu que prazer agradeço. estar aqui. Chegamos ao fim do nosso programa, mas fica tranquilo que ainda tem muita gente para aparecer por aqui com muitos projetos transformadores. Siga o nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês ficam por dentro de todas as novidades. Um super beijão e até a próxima!